Falando sobre Espiritismo. Centro Espírita Equilíbrio. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Falando sobre o Espiritismo, aonde teremos como tema as chagas da humanidade. Convido hoje os nossos queridos irmão Rui e irmão Paulo. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, meu irmão. Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade. Muito bem, começo direcionando minha pergunta ao irmão Paulo. Quais são as maiores chagas da humanidade no mundo de provas e expiações? As maiores chagas no mundo de provas e expiações são o orgulho e o egoísmo. Tendo em vista que os passos de Jesus Cristo na Terra tiveram como principal característica a humildade, ser orgulhoso é ir contra o Cristo? Com certeza. Ser orgulhoso é contra os ensinamentos do nosso mestre, que sempre mostrou o amor e a humildade perante os seus irmãos. Irmão Rui, então você quer dizer que o antagonismo do orgulho é a humildade e que não seguir a humildade da forma que Cristo exemplificou é ir contra os passos do Cristo? Claro, Cristo sempre foi o exemplo da humildade, da caridade, do amor. Não seguir o caminho dele é seguir um caminho errado. Então, Jesus trouxe para nós o amor e aonde nós devemos segui-lo nesse exemplo e dar continuidade ao nosso progresso. Da mesma forma, então, ao egoísmo, que tem como sua principal questão antagônica a caridade. Então, não ser caridoso também é ir contra os passos do Cristo. Seria isso, Paulo? Correto. A caridade é a exemplificação maior do amor que Jesus nos ensinou. Não seguir esse exemplo de Jesus é ir contra a lei de Deus. Deus também exemplificou através do amor, quando ele pôde trazer em seus filhos a caridade, a bondade e trouxe em suas leis a palavra amar. Agora, quando falamos de orgulho e egoísmo, estamos falando de tudo aquilo que nos impede o progresso, tudo aquilo que nos faz estagnar em nossas encarnações, o que nos diferencia de espíritos superiores. A gravidade do orgulho e egoísmo é que ela não apenas contamina nossa atual existência, como agrava ela para as posteriores. O orgulho e egoísmo também ocasiona outros defeitos por consequência, Rui? Sim, é um sinal da nossa imperfeição. O orgulho e egoísmo nos traz ainda grande sofrimento e grandes dores. Agora, ainda é uma doença da alma. Nós buscamos sempre o nosso melhor para nós, as nossas conveniências, sendo que se buscarmos pelo exemplo do Cristo, nós vemos que estamos no caminho errado. E quais são os defeitos que ele pode ter de consequência? Quais são os defeitos que se embasam na matéria-prima do orgulho e do egoísmo, Paulo? Os defeitos, eu acho que o principal defeito é a falta da caridade, que é uma das formas mais brilhantes da prática do amor. E quando olhamos até os 7 pecados capitais, popularmente mencionados, luxúria, vaidade, vamos ver que todos eles têm também a base, a sua matéria-prima no orgulho e no egoísmo. Então, modificar o seu espírito referente ao orgulho e ao egoísmo é evoluir por consequência. Então, precisamos sempre moldar e aprimorar. Entender que, apesar de sermos seres em evolução, precisamos nos despir dessas chagas para evoluir. Se não de forma integral, ao menos de forma gradativa. Se não totalmente, pelo menos um pouco, e um pouco por dia até atingirmos, de fato, os bons hábitos que nos afastam dessas chagas. Assim, agradecendo a Deus e a presença dos irmãos, encerramos mais um Falando sobre Espiritismo. Falando sobre Espiritismo. Centro Espírita Equilíbrio.